O Templo de Salomão foi um dos monumentos mais importantes da história da Bíblia e também da cultura hebraica. Ele foi construído no século X a.C. pelo rei Salomão, que é filho do rei Davi, com o intuito de abrigar a Arca da Aliança, porque dentro dela continha as tábuas dos 10 mandamentos. O templo era considerado a casa de Deus na terra, o lugar onde o povo de Israel oferecia sacrifícios e orações. O templo era uma obra de grande riqueza e beleza, feita com ouro, prata, bronze, cedro e pedras lavradas, segundo a Bíblia. Salomão contou com a ajuda de um rei por nome de Irão. Ele era de Tiro e ele forneceu madeira e também pedreiros e artesãos para que o templo fosse edificado. Então o templo tinha duas salas principais: o santo, onde ficava o altar de incenso, a mesa dos pães e a questão da mesa da proposição, e também havia um lugar onde ficava o candelabro de 7 braços, que é o Santo dos Santos, que é o local onde ficava a Arca da Aliança, coberta por 2 querubins de ouro. O templo também tinha um pátio externo, onde ficava o altar de bronze, que era o lugar onde se oferecia os holocaustos, e a bacia de bronze, que era para utilização para purificação, que era utilizada para purificação. A construção do templo levou cerca de 7 anos e meio e foi inaugurada com uma grande festa na qual Salomão, de acordo com a Bíblia, fez uma oração de dedicação e ofereceu naquele dia milhares de animais em sacrifício. Então a Bíblia relata que após a oração de Salomão, desceu fogo do céu e consumiu os sacrifícios, e uma nuvem luminosa encheu o templo. Isso passa então a nos dar entendimento, que simbolizar que a presença de Deus estava no templo. Então o templo se tornou o centro da adoração, a identidade nacional de Israel. No entanto, o templo de Salomão não durou para sempre, como é de conhecimento de todos, por causa da infidelidade de Salomão e seus sucessores que vieram logo após ele, que se desviaram de Deus e adoraram outros deuses. O templo foi profanado e saqueado várias vezes pelos inimigos de Israel. Lá no ano 587, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele invadiu Jerusalém. Ele destruiu o templo e levou o povo de Israel para o exílio. Nessa época também desapareceu a Arca da Aliança, que nunca mais foi encontrada, nunca mais se viu ela, não se sabe onde ela está. Após 70 anos de cativeiro, os judeus eles retornaram a Jerusalém, e foi então que eles reconstruíram o templo, que ficou conhecido como o segundo templo. Esse templo foi ampliado e também foi ornamentado, embelezado pelo rei Herodes o Grande no século I a.C., E foi o templo de Herodes que Jesus conheceu e visitou, ou seja, o templo que foi restaurado e foi modificado, embelezado pelo rei Herodes. Esse também foi destruído pelo Império Romano no ano 70, após uma revolta dos judeus contra o Império. Desde então, nunca mais foi reconstruído, e o seu local é ocupado atualmente pela mesquita de Al-Aqsa e pelo Domo da Rocha, São 2 santuários sagrados para os muçulmanos. O Templo de Salomão é um tema de grande interesse e curiosidade para os estudiosos da Bíblia e da história antiga. Porém, há poucas evidências arqueológicas da existência
pois as escavações que são feitas ou que foram feitas no local que é conhecido como Monte do Templo, ela é proibida por questões religiosas e políticas, tá? Alguns artefatos que foram encontrados, que supostamente pertenceram ao templo, como uma romã de marfim, uma inscrição sobre a restauração do templo, e também foram encontradas algumas antiguidades, mas nada que comprova a sua autenticidade, ou seja, a autenticidade desses objetos encontrados. Portanto, há muitas controvérsias, mas a Bíblia relata que o templo existiu e que o templo foi destruído e que o templo foi reconstruído, e o povo judeu acredita nisso, pois eles têm a tradição e sabem de fato. E a Bíblia não mente, a Bíblia relata sobre isso. Então, é algo que requer assim muita dedicação e entendimento, mas Deus é aquele que vai revelando os mistérios que está oculto de tempos em tempos e vai nos trazendo à tona muitas outras informações. Aqui é o pastor Isaías Meira.